Será que Marcos 16:16 ensina que o batismo é necessário para a salvação? Como acontece com qualquer versículo ou passagem, discernimos o que ela ensina por meio de uma consideração cuidadosa da linguagem e do seu contexto. Também o filtramos por meio do que sabemos que a Bíblia ensina em outras partes sobre o assunto. No caso do batismo e da salvação, a Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, não por obras de qualquer tipo, incluindo o batismo. Efésios 2:8-9. Portanto, qualquer interpretação que chegue à conclusão de que o batismo ou qualquer outro ato é necessário para a salvação é uma interpretação falha. Para obter mais informações, visite a nossa página da web. A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Em relação a Marcos 16:16, é importante lembrar que existem alguns problemas textuais com Marcos, capítulo 16, versículos 9-20. Há alguma dúvida se esses versículos eram originalmente parte do Evangelho de Marcos, ou se foram adicionados posteriormente por um escriba. Como resultado, é melhor não basear uma doutrina-chave em nada de Marcos 16, como a manipulação de cobras, a menos que também seja apoiada por outras passagens das Escrituras. Supondo que o versículo 16 seja original ao livro de Marcos, ele ensina que o batismo é necessário para a salvação? A resposta curta é que não ensina. Para fazê-lo ensinar que o batismo é necessário para a salvação, deve-se ir além do que o versículo realmente diz. O que este versículo ensina é que a crença é necessária para a salvação, o que é consistente com os inúmeros versículos onde apenas a crença é mencionada. Por exemplo, João 3:21, João 5:24, João 12:44, João 20:31, 1 João 5:13. Jesus menciona uma condição relacionada à salvação, batismo, em Marcos 16:16. Mas uma condição relacionada não deve ser confundida com um requisito. Por exemplo, ter febre está relacionado a estar doente, mas a febre não é necessária para que a doença esteja presente. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos uma declaração como: quem não for batizado será condenado. Portanto, não podemos dizer que o batismo é necessário para a salvação com base em Marcos 16:16 ou qualquer outro versículo. Marcos 16:16 ensina que o batismo é necessário para a salvação? Não ensina. Estabelece claramente que a crença é necessária para a salvação, mas não prova ou refuta a ideia de que o batismo é um requisito. Como podemos saber, então, se alguém deve ser batizado para ser salvo? Devemos olhar para o conselho completo da Palavra de Deus. Aqui está um resumo das evidências. 1. A Bíblia é clara que somos salvos somente pela fé. Abraão foi salvo pela fé, e nós somos salvos pela fé. Romanos 4, versículo 1-25. Gálatas 3, versículo 6-22. Do início ao fim da Bíblia, em todas as dispensações, pessoas foram salvas sem serem batizadas. Todo crente no Antigo Testamento, por exemplo, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, foi salvo, mas não batizado. O ladrão na cruz foi salvo, mas não batizado. Cornélio foi salvo antes de ser batizado. Atos 10, 44-46. 3. O batismo é um testemunho da nossa fé e uma declaração pública de que cremos em Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem que temos a vida eterna no momento em que cremos, João 5:24. E a crença sempre vem antes de ser batizado. Assim como levantar a mão ou fazer uma oração não salva, o batismo também não. Somos salvos apenas quando cremos. 4. A Bíblia nunca diz que quem não é batizado não é salvo. Se o batismo fosse necessário para a salvação, então ninguém poderia ser salvo sem a presença de outra pessoa. Alguém teria que estar lá para batizar uma pessoa para que ela pudesse ser salva. Isso efetivamente limita quem pode ser salvo e quando pode ser salvo.